Bom, meus queridos, nós vamos meditar numa palavra que está no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, que diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Bom, a palavra de Deus diz que Deus nos tirou da potestade das trevas. A verdade é que todos nós, ainda que não viéssemos a perceber, estávamos com certeza influenciados, é uma maneira de falar, melhor dizendo, dominados ou escravizados por Satanás. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos tira desse lugar. Quer dizer, nós estávamos num lugar aonde, uma vez dominados pelo pecado, éramos, por causa do pecado, escravizados por alguém que nos escravizava. Bom, quem nos escravizava era o príncipe das potestades do ar. O Espírito, diz a Bíblia, que agora opera naqueles que ainda não conseguem obedecer a Deus. Ele não só escravizava, como também procurava trazer sobre os corações, como vemos muitas vezes na vida de algumas pessoas chegam a ser dominadas por ele, porque ele encontra a abertura para entrar nas suas vidas. Outras, ele encontrava uma maneira opressiva. E é muito comum, as pessoas dizerem assim: eu não dormia de noite, ou eu tinha uma ansiedade que não tinha tamanho, ou eu via vultos, ou, na verdade, eu tinha alguns sentimentos de violência, de uma tendência, quem sabe até mesmo homicida. Algumas pessoas tinham uma vontade de morrer ou até mesmo de tirar a sua própria vida e assim por diante. Inclusive alguns estavam escravizados dentro desse reino, que é um reino mau, é um reino cujo o rei é o pai da mentira, é aquele que vem para matar, que vem para roubar e que vem para destruir. Qual era a tua situação? Você tinha uma opressão, você tinha até uma possessão, você tinha uma opressão, você tinha uma influência. Essa influência era vista nos relacionamentos, essa influência era vista na maneira da sua vida e naquilo que tinha como uma tristeza, uma desesperança, quem sabe tendo as coisas e não conseguindo ser feliz. O reino das trevas que está no lugar. E quem está preso no pecado, ele está preso nesse lugar. E uma vez então sendo liberto desse lugar, as coisas que são características desse lugar, elas vão começar a ser transformadas. A palavra de Deus diz, nesse contexto que lemos, que o Senhor nos transportou. Você sentiu que foi transportado? Olha, nós não entramos num avião, não entramos num carro, não entramos em algo que possa simbolizar assim na questão humana, mas há um transporte. Ou seja, estávamos no lugar e somos trazidos para um outro lugar. A palavra de Deus diz até que esse lugar, ele é um lugar onde existe um novo rei. O rei desse lugar se chama Jesus Cristo. Aqui, conforme lemos, está escrito que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho. Bom, o reino do Filho, o Filho já é o amor do Pai para conosco, buscando nos reconciliar com Deus, visto que os nossos pecados, pelos quais Satanás nos escravizava, são perdoados, e uma vez que os nossos pecados são perdoados,
nós não vivemos mais debaixo da escravidão, porque temos novamente paz com Deus através do Rei que se chama Jesus Cristo, cujo reino, ele é um reino de amor. Meus queridos, foi por amor que Cristo morreu na cruz. Ele nos perdoa os pecados que cometemos antes, ele nos perdoa os pecados que cometemos hoje e perdoa-nos os pecados que vamos cometer amanhã, desde que nos arrependamos. A verdade é que quem não se arrepende, com o passar do tempo, perde o ânimo, perde a força e pode olhar para trás. Aquele que se arrepende, e não há quem não peque. Nisso a palavra de Deus é muito coerente em trazer à luz a fragilidade que temos, de surgir em nosso coração sentimentos, pensamentos, vontades e até atitudes que são contrárias à vontade de Deus. A marca do cristão vai ser a voluntariedade, ou melhor, a involuntariedade. Ele não vai estar cometendo essas coisas porque quer ou porque deseja. É verdade sim que nesse processo que entramos no reino do Filho do seu amor, há um processo de transformação. Algumas vontades nossas, elas podem ainda permanecer presas, mas a vontade de Deus é rompê-las. E nesse processo, como diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É tão importante ir conhecendo a verdade, porque a leitura e a meditação na palavra vai rompendo cordas e amarras, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo, que corta essas coisas. Mas o reino que entramos e somos aceitos no amor de Deus. Estamos nele e permanecemos nele por causa daquilo que ele fez por nós. Aqui temos que ter um cuidado, porque às vezes, quem sabe, errando, tropeçando, podemos pensar que não somos perfeitos. E estamos certos, porque não somos mesmos. E toda vez, diferente do reino das trevas, no reino do Filho do seu amor, toda vez que nos chegamos a Ele, Ele nos aceita, porque nos chegamos a Ele com base no fundamento pelo qual Ele nos redime, que é o sangue do seu Santo Filho que foi derramado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos entender aonde estamos. Precisamos conhecer e continuar conhecendo aquele pelo qual, morrendo na cruz, transportou-nos para o seu próprio reino, cujo amor do Pai está derramado sobre nossas vidas. Os olhos do Senhor são atentos a todas as coisas e desejam ver sobre nossas vidas cada vez mais a semelhança do seu Santo Filho. Meus queridos, levantemos nossas cabeças, sabendo que não fomos chamados para uma esperança que se perde, mas para uma esperança firme e forte que está firmada nos céus, porque o Filho de Deus está sentado à destra do Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor diz que nós mesmos estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olhando então para o firme fundamento desse reino imutável no que diz respeito ao propósito, a tudo aquilo que Ele nos elegeu no Filho, nós podemos então com toda firmeza confessarmos e continuarmos confessando a nossa fé até o fim. Por isso, olhando então para aquilo que a palavra de Deus diz, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós vivemos num reino de amor, mas também não podemos abusar deste amor. Como diz a palavra, essa liberdade aonde recebemos, não devemos usar dela para usarmos como um pretexto para andarmos na malícia e na maldade. Que cada vez mais possa o Senhor encontrar em nosso coração liberdade para moldar-nos segundo a sua vontade. Em verdade, se nós não estivermos lendo e meditando na Escritura, se nós não estivermos orando e adorando a Deus,
o processo ele fica como que mais complicado de poder acontecer. Voltemos ao Evangelho, voltemos à presença de Deus, voltemos àquilo que já andemos, para que em tudo e em todo tempo possamos experimentar toda a alegria, toda a virtude, todo o gozo, todo o amor, toda a misericórdia, toda a longanimidade, toda a benignidade, tudo aquilo que se pode dizer e falar em relação a toda essa justiça que Ele derramou sobre nossas vidas, para que possamos, com todo o nosso coração, mente e emoções, podermos viver a plenitude do reino do Filho do seu amor. Plenitude essa que podemos viver nessa vida, porque há uma manifestação inteira desse reino que vai acontecer lá nos céus. Que o Senhor nos dê a graça de podermos ter os nossos olhos abertos para que possamos contemplar toda a obra de Cristo e a plenitude daquilo que Ele é em nós, para a glória do Pai, em nome de Jesus.